você, tá me ouvindo bem? Tá bom, agora tá ótimo, tá ótimo. Ô, Reinaldo, agora é curiosa que essa história do Milei, ele trouxe um gás, assim, para os bolsonaristas, inclusive o próprio Bolsonaro, né? Ele que fez questão ali, mas numa empolgação, fez uma videochamada com o Milei assim que ele venceu. E ainda falou que ia torcer para a Argentina. Deu Diz que ia certo. quase, estava quase torcendo, né? Vamos ouvir o que É, ele falou, vamos ouvir o que ele falou. vamos lá. A gente tem os Tenha trechinhos. certeza que tudo que for possível fazer por você está à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger, você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. Quase torcendo. Será que ele torceu ou não? Cuidado com aquilo que você deseja alto, acho que sim, né? Aliás, tem uma discussão que está nas redes, porque teve aquela briga lamentável em razão da desorganização inacreditável da realização do jogo, que tinha brasileiros com a camisa da Argentina. E aí saber se esses brasileiros com a camisa da Argentina estavam homenageando o Messi ou eram bolsonaristas já homenageando o Milei. Vai saber, né? Consta que foi o Milei que ligou, né? Agora, o Bolsonaro, infelizmente eu não vou poder usar a metáfora que circula muito Brasil afora sobre essas circunstâncias em que você resolve obter prazer apelando a instrumentos que não são seus, né? Que é o que o Bolsonaro está fazendo. Você sabe, você que me ouviu aí sabe bem qual é a frase, né? É isso. Que impacto isso pode ter aqui dentro, além de nenhum? Tudo que pudermos fazer para ajudar você. O que é que o Bolsonaro, um inelegível, duas vezes inelegível no Brasil, o que é que ele pode fazer para o Milei? Certa tonteria, né, que anda por aí, já são 7 países na América Latina governados pela direita, é mesmo. Então me diga assim, o que importância que tem a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Equador, Paraguai, Uruguai, agora a Argentina. Como é que isso interfere aqui no Brasil? Alguns desses países não têm nem vizinhança geográfica, vizinhança de ideias tampouco, né? Então, qual é a interferência que isso tem? Ah, não, a direita está voltando. Isso significa, porque os bolsonaristas já botaram nas redes, né? Milei, Trump ano que vem, se ganhar, depois Bolsonaro em 2026, Bolsonaro está inelegível e continuará inelegível. Isso não vai mudar. Ah, mas o Lula conseguiu reverter. As situações são absolutamente diversas. Não há a menor possibilidade de o Bolsonaro recuperar a elegibilidade dele, né? Se conseguirem fazer outro candidato de direita, mas aí será eventualmente se eleito em razão de circunstâncias brasileiras. Eu até lembrei um texto no UOL, você sabe que na Idade Média se tinha a crença de que a fêmea do urubu era inseminada pelo vento, né? É verdade. Então o vento levava o sêmen do urubu e fertilizava a urubua, fazendo a brincadeira. Tem gente que acha que também acontece isso com ideias, né? Elas vão no vento e aí alguém aqui no Brasil fala: vamos eleger alguém que pense a mesma coisa que o Milei pensa. Atenção, a eleição no Brasil está um pouquinho longe, né? E até lá, Milei já não terá feito praticamente a totalidade daquilo que ele prometeu, se é que estará no poder. Porque se comportar com a delinquência com que se manifesta aqui e ali, dará tudo errado. Então, por exemplo, esse telefonema para o Jair Bolsonaro é pura provocação, né? Que sentido faz esse telefonema? Se não hostilizar o Lula. Mas é interessante para a Argentina hostilizar o seu maior parceiro comercial no continente. Ontem o Lula se manifestou a respeito e disse: bom, as pessoas não têm de se gostar, né? Os chefes de Estado. As relações têm de ser institucionais. Foi a resposta correta.
Né? Agora, de Deveria, qualquer o modo... Lula deveria ter, Oi. ter citado, porque isso foi comentado também, porque Lula foi um dos primeiros a se pronunciar sobre a vitória do Milei, né? E aí ele falou sobre a democracia argentina, o povo que escolheu, mas ele não citou Milei. É, deveria ter citado, Reinaldo, para de repente já tentar quebrar esse gelo ou não, diante até daquela agressividade de Milei naquela entrevista, né, no qual ele chamou Lula de corrupto, de comunista, Lula não ter citado o presidente eleito, não foi um erro? Não, foi um acerto, eu vi essa análise, foi um acerto, o Lula não é o Papa, entende? O Lula não é o Papa, não tem que citar. Eu estou falando do Papa porque o Milei comparou o Papa ao demônio, né? E o Papa, que é argentino, tem uma vinculação histórica, histórica no sentido não de permanência da vinculação, mas na sua origem, juventude, uma vinculação com o peronismo. E o Papa ligou para o Milei e os dois conversaram, né? E aí o Milei não chamou o Papa de demônio, ele poderia, bom, já que é quem diz ser, se fosse, então não atendesse o Papa. Atendeu. Tá? Agora, o Lula não é Papa. Num podcast feito por um youtuber peruano de extrema-direita, né, que se vendeu como jornalista, chamou o Lula de ladrão. O cara chamou o Lula de ladrão, ele endossou comunista, etc., e disse que não queria falar. O Lula vai fazer o quê? Vai, Milei, veja bem, as nossas divergências. Não, aí é ataque pessoal. O Brasil não tem de retalhar, o Brasil não tem que tomar nenhuma medida na área econômica, né? Ter a iniciativa de tomar, que possa prejudicar a Argentina em razão do governante que está lá. É isso que o Brasil não pode fazer. Né? E isso não está no horizonte e tenho certeza de que isso o Lula não fará. Lembremos-nos de que o Lula é craque em estabelecer parcerias com pessoas com quem antes ele era rompido não falava. Isso é histórico no E Lula. tá aí para Basta ver o isso, seu né? governo. Alckmin tá aí para isso. Sim, está aí o Alckmin. Está aí o Alckmin. Eu, às vezes, até Claramente. uma brincadeira, né? Muitos petistas falam, você criticou tanto o PT, critiquei quando achei que tinha que criticar. Elogio quando acho que tem que elogiar e é assim que toca a vida. Né? Mas, às vezes, começa com esse negócio eu falo, bom, então tem que falar com o Lula, né? Porque em 2006 ele disputou a eleição com quem? E eles não trocaram gentilezas. Né? Foi com o Alckmin. E hoje o Alckmin é seu vice. As Você coisas acha que mudam, o Brasil muda. se o Lula for chamado para posse, ele não vai ser chamado, né? Pelo jeito a gente já percebeu que não. Por isso não. Mas se for chamado, você acha que ele deve ir ou não? Se não houver um pedido de desculpas, não, mas presta atenção. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar nas relações diplomáticas, não tem que falar. Eu estou falando isso porque o Pimenta vocalizou isso, o secretário de comunicação. Ele vocalizou isso. O Milei deve desculpas a Lula. Desculpa não é algo que você exija assim publicamente. Tem de ser negociado, acertado, tem de ser iniciativa de quem pede desculpa. Tem de ser desculpa pública. Me exaltei, ambiente de campanha, tal, não sei o quê, tá, tá, tá. Senão, não. Não faz sentido. Até porque você presume. Para quê? Vamos lá. E mais, e ainda precisa ver as condições dessa ida. Você presume uma presença massiva de mileizistas, ou sei lá como é que a gente chama os partidários desse sujeito, né? De desenganados da vida lá, né? Com o Lula que ele transformou, né, num dos alvos de campanha, dizendo que o Sérgio Massa era o candidato, na verdade, que atendia os interesses brasileiros. Como havia publicitários brasileiros na campanha do Massa, isso também virou matéria de proselitismo político, como se fosse uma iniciativa do governo brasileiro. Então, se o Lula for, corre o risco de haver uma hostilidade organizada ao Lula,
no ambiente ali da posse. Até perigoso, né, Então, Reinaldo? Por uma questão de segurança do Lula. claro que a Perigoso. segurança até, assim, você até pode evitar, eu não sei como vai ser a solenidade, se vai ser em ambiente absolutamente aberto, mas você até consegue, talvez, Bolsonaro serviço de falou que segurança vai, né? Bolsonaro falou que consiga. vai. Claro, porque aí, veja só, ele está em busca de alguma coisa. Qual é o papel do Bolsonaro hoje? É tentar transformar a vitória do Milei numa vitória dele, como se houvesse alguma conexão, e não há mesmo, né? A pregação do Milei é muito diferente em muitos aspectos da pregação do Bolsonaro. A pregação desses ditos libertários não tem nada a ver com o tipo da extrema-direita que tem aqui no Brasil, que é pautada principalmente nas questões de costumes. Lá é outra coisa, né? Mas, de qualquer modo, tentar transformar isso numa vitória dele, a gente vê esse esforço. E aqui dentro, a ocupação, tentar criar dificuldades para o governo brasileiro, sem ter propostas alternativas, já apontamos isso aqui, que eles não têm nenhuma. O negócio deles é votar contra, não tem proposta alternativa. E uma outra, que eu acho que se dá pouca atenção, o Bolsonaro está ocupado o tempo todo em alvejar, no campo da própria direita, aqueles que podem ser alternativas de poder. Não, prestem atenção no detalhe. Um dos alvos permanentes do Bolsonaro agora é o Tarcísio, que a direita considera que é o grande cara, né? Ainda hoje, há uma pesquisa sobre o mercado financeiro falando do governo Lula, as opiniões as mais imbecis, né? Demonstrando onde é que está concentrada a direita, que se quer liberal, que liberal não é, né? Ah, o Lula para eles é uma pessoa horrível. Não estão olhando os indicadores econômicos, provavelmente. E quem é a pessoa maravilhosa? O Tarcísio. Sabe quem gosta menos dessa pesquisa que saiu hoje? O Bolsonaro gosta menos do que o Lula. Porque o Bolsonaro não quer que surja uma alternativa à direita. Ele quer ser considerado um nome para 2026, repetir a trajetória do Lula, né? Aliás, o Milei venceu, né? Lá com o lema do Lula aqui em 2002. A esperança venceu o medo. Eles usaram isso lá, né? E o Bolsonaro quer repetir a estratégia do Lula aqui, né? Até que o TSE não declarou a inelegibilidade do Lula, mesmo preso, diziam, o candidato é o Lula. Era um ato de resistência política. Mas aqui havia efetivamente, nesse caso, havia efetivamente a possibilidade da reversão. A do Bolsonaro não há. Ele está inelegível. Inelegível duas vezes, né? Mas ele tem de dar um jeito de aparecer. Porque senão faz o quê? Né? Desaparece, né? Ó, você estava perguntando como é que fala os apoiadores do Milei, o Patrício Calata, que está conosco aqui, ele fala miloucos, é assim como o pessoal tá. Os Miloucos. miloucos. Os Então, os miloucos. miloucos. Olha, veja você, né? Miloucos. Né? É o único louco que Você eu acho pode bacana. adotar se você quiser isso. Mas Os únicos loucos que eu acho bacana é Sou Louco por Ti Corinthians. Aí sim, eu acho bacana. Fora esse, né? outras pessoas falando aqui do Milocos. E aí tem gente aqui comentando também sobre essa história do Bolsonaro falar da Argentina, nosso país. Ele falou, ele é tão patriota, ele devia acrescentar Deus, pátria, Argentina. Deus, pátria, Isso. Argentina. Não, e aí, assim, eu escrevi, né, eu escrevi um texto ontem de madrugada, falei, tá bom, eu falei, o Bolsonaro, se a Argentina ganhar, né, a previsão ali, o desejo do Bolsonaro se terá cumprido, a Argentina ganhou, né, não foi porque o Bolsonaro quis, né, mas o fato é isso, está feliz, Bolsonaro, né? E aí sim, né? Então vale a máxima: tudo que é bom para Bolsonaro é ruim para o Brasil. Não tenha dúvida. E tudo que é bom para o Brasil é ruim para a pregação de Bolsonaro. Tá aí. Bolsonaro cola caminhão de Milei, né? Usei a imagem lá do Patriota, né? E,
E o mito só ganha quando o Brasil perde. É isso. Só que foi antes do jogo, tá, gente? Foi antes do jogo.